Gatos e gatos, então vamos falar mais um pouquinho. Falei que tinha terminado, mas tem umas coisinhas aqui que eu achei, que eu falei, mas não falei de uma forma tão específica assim. Por exemplo, quando eu falo de projeções, o que seria a projeção no plano? Né? Imagina aqui o plano, agora imagina essa borracha aqui, ó, voando. A projeção nada mais é do que a sombra dessa borracha no plano, imaginando que o plano é a Terra e tem um sol do meio-dia. Características da projeção. A projeção ela vai manter o formato da figura que está sendo projetada, tá bom? Então essa seria a projeção desse cara. Óbvio que se eu torcer aqui, ó, a projeção seria já essa figura aqui. Mais ou menos. Tá bom? Algo assim. Tá? E se ficar assim, ó, a projeção é exatamente esse contorno aqui, tá? Que daí eu já não vou desenhar porque fica feio. Beleza? Vamos falar então dos conceitos que a gente viu. A projeção de um ponto é um ponto. A projeção de uma reta é uma reta. Tá bom? No caso da reta é interessante que ela seja perpendicular não, paralela para que tenha a projeção. Porém, oblíqua também, é só eu pensar na sombra, tudo bem? A sombra aqui e a sombra, quando fura o plano e tem a parte para baixo, a sombra seria de baixo para cima, tá bom? Terra plana funciona nesse caso para a gente pensar bem, tá? Então assim, ó, se eu tiver dois planos paralelos, então eu tenho esse plano, eu tenho outro plano aqui em cima. E eu tenho uma figura desenhada nesse plano que está em cima. A projeção dessa figura no outro plano é exatamente a mesma figura. Por isso que, por exemplo, se eu quiser medir o tamanho de uma nuvem, né, pega um sol do meio-dia e mede o tamanho das nuvens. Porque a gente é tão pequenininho perto do Sol que os raios solares chegam paralelamente aqui. É mais ou menos esse raciocínio. O tamanho de um avião é o tamanho da sombra dele, coisas assim, tá? Como que eu faço, então, por exemplo, ó, a projeção de... Vamos pensar aqui, reta isso, tá? A projeção, eu falei do oblíquo, mas eu não falei perpendicular. Uma reta perpendicular, a projeção dela é só o pontinho, tá? Deixa eu ver mais uma coisa. Projeções, tá, beleza. Distância, tá? Pessoal, a distância, né, entre dois pontos é o tamanho do segmento que começa num e termina no outro. Então, eu tenho A e B aqui, tá? Beleza? A distância entre A e B é esse tamanho. Como que eu vou fazer? Se eu tiver no sistema cartesiano ortogonal, eu posso fechar aqui e fazer sempre por teorema de Pitágoras, que vai ser a hipotenusa, tá? Mas o importante é saber o que é a distância. A distância entre dois pontos é o segmento que inicia em um e termina no outro, tá? Distância entre um ponto e uma reta. O que a gente vai fazer? Eu tenho uma reta e tenho um ponto fora. A distância sempre é o menor segmento que vai do ponto até chegar a algum ponto que compõe essa reta. Ou seja, sempre é o segmento que sai do ponto e forma 90 graus com a reta. Tá tranquilo? Então, eu tenho um ponto C aqui, com a distância dele até a reta R. É o segmento, o tamanho do segmento que sai de C e vai até a reta R, formando 90 graus. Tá beleza? Essa é a distância. Distância de um ponto até um plano. Mesma coisa, eu tenho um ponto e eu tenho um plano. A gente vai pegar o ponto, isso eu já havia falado acho na primeira aula, e vai pegar o ponto que é a projeção dele. Esse segmento, tá bom? Que está na ponta da minha lapiseira, tá? Até a projeção, ou seja, do ponto mesmo até a projeção, esse segmento é a distância do ponto até o plano. Tudo bem? Então, um ponto e um plano. A distância do ponto até o plano nada mais é do que o segmento que sai daqui e vai até aqui. Ou seja, do ponto até a sua projeção, tá? Distância entre duas retas distintas e paralelas. Duas retas paralelas tem qual distância entre elas? A menor distância possível. Óbvio que daqui até aqui não vai ser distância, daqui até aqui não vai ser. Ou seja, eu imagino outra reta concorrente às duas e formando 90 graus. Se forma 90 com uma, forma com a outra porque elas são paralelas, né? Esse segmento que vai daqui até aqui é a distância entre as duas, tranquilo? É o menor segmento possível. Distância de uma reta a um plano, né? Primeiro, distância de uma reta a um plano só tem sentido quando essa reta for paralela ao plano. Aí eu pego qualquer ponto, esquece a reta tem infinitos pontos, eu pego qualquer ponto, peguei esse aqui, tira.
Agora, desse ponto até aqui, a gente faz como distância entre ponto e plano, tranquilo? Então, distância entre reta e plano é a mesma coisa que distância entre ponto e plano. Imagina o ponto, imagina a sua projeção ortogonal, a sua projeção, e calcula a distância entre os dois. Não tem erro. Distância entre dois planos paralelos, igual. Tem um plano, tem o outro. Qual a distância entre os dois? Pega qualquer ponto desse plano de cima, por exemplo, agora esquece o plano, e calcula a distância do ponto até o plano, como a gente já havia feito, através do ponto e da sua projeção. Distância entre duas retas reversas. Distância entre duas retas reversas, pessoal, tá? Então eu tenho duas retas reversas, assim. Eu tenho que imaginar agora, elas não são planares, tudo bem? Duas retas reversas não são planares. Porém, eu posso imaginar um plano que passa por aqui e outro que passa por aqui, de maneira que eles sejam paralelos. Então, tu vai ajeitar de tal forma, né, que tenha um plano aqui e um plano aqui nessa outra reta. Então, agora tem um plano que contém essa reta e um plano que contém essa reta. E esses planos são paralelos. Aí tu calcula a distância entre os dois planos, como a gente já acabou de falar. Deixa eu ver. Agora sim eu falei de tudo, beleza? É bastante conceito, tá? Então vamos levar paralelamente. Lê primeiro, depois assiste os vídeos, depois tenta fazer exercício e vai levando assim para tentar entender esses conceitos que realmente eles são bem complexos, assim. Mas depois que se entende, fica legal, tá bom? Um beijo do Gordo, Ri.